Estamos começando então mais um vídeo aqui para o Terceiro Sinal, aonde já vai ser o quarto de uma série de vídeos colaborativos com outras pessoas, artistas e não artistas e influenciadores, olha só. Enfim, onde fiz já uma série aí fiz um primeiro com o Arthur falando sobre racismo, com o Felipe falando sobre comédia e a pandemia, com a Jéssica, que é minha esposa e é psicóloga também, né? E falando sobre saúde mental. E hoje vamos falar aqui com a Kelly Fará, que diz o seu nome? Isso. Kelly Fará, que ela é uma pessoa muito importante dentro da cultura de Pinhais, por mais que não tenha assim uma visibilidade igual a um cargo político importante, assim, que muitas vezes, né, às vezes fica mais conhecido do que a própria pessoa da Kelly, mas estruturalmente ali acaba sendo muito importante para a existência da cultura de Pinhais, porque ela trabalha dentro da gestão da cultura e ela é uma artista de formação também, né? E, enfim, também ressaltar que estamos, né, em outubro e saúde, não sei se foi, Foi o G. a Kelly também, que é mãe, então fica aí a dica para todas as mães, mulheres aí, como estamos em outubro, se cuidem, se previnam, vale sempre a pena, né, relembrar aí essas questões de saúde. Kelly, vou abrir agora para você, você pode se apresentar, falar quem é você, o que você trabalha, qual sua formação, onde você atua, fique à vontade agora. E se quiser já emendar também, conta pra gente aí há quanto tempo que você trabalha com a gestão de cultura em geral e quanto tempo que você tem contato com o teatro de repente aí. Enfim, fique à vontade. Então, eu primeiro quero agradecer pelo convite agora oficialmente, né, de participar do canal Terceiro Sinal, que eu acho que faz muito jus a você, conversa muito com a pessoa que a gente viu se construindo, artista, sempre muito aberto, dialogando sempre com todos os teus colegas de trabalho, então eu acho que você tem um caminho muito promissor aí, não só com o canal Terceiro Sinal, mas nesse sentido de ter essa costura com outros profissionais. Mas no fim eu vou fazer um convite também oficial para você, para a gente costurar ainda mais então essa linha aí principalmente agora do trabalho digital que teve esse crescimento, tornou-se assim um pouco mais representativo durante esse período da pandemia e do distanciamento social. Então eu sou a Kelly Fará, Kelly Fará Reichelt pelo canal Protagonistas, que é esse empreendimento novo no qual eu estou trabalhando com mais duas amigas, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Eu tenho formação na área de teatro, então sou bacharel em interpretação no curso de artes cênicas pela FAP, né, pela Faculdade de Artes do Paraná, que acho que agora é Unespar já, né, então já é que nem o meu filho fala assim, não fala na minha época, porque dá um tom assim de que você é muito, né, passada, assim, mas na minha época, quando eu me formei, era a FAP ainda, né, era a Faculdade de Artes do Paraná, então eu sou formada em Artes Cênicas, bacharel em Interpretação, sou formada pelo Colégio Estadual do Paraná, como técnica de produção de áudio e vídeo, tenho uma pós-graduação não concluída, porque quando eu comecei a fazer ela, o Jeremias era recém-nascido, então para mim foi um processo bem difícil, e daí depois acabou que a parceria que existia com a Universidade Federal do Paraná para essa pós-graduação não aconteceu mais, mas eu fiz aí mais ou menos 40%, 30%, 40% de uma pós-graduação em gestão pública municipal. Foi um momento muito interessante para mim, porque como era uma gestão, uma pós-graduação EAD, a gente tinha esse contato com pessoas que eram de outras realidades, eram de outros lugares,
do país. Então, eu moro aqui, mas na verdade eu vim para cá trabalhar e daí eu estou fazendo essa pós, mas na verdade eu estou fazendo essa pós para voltar para a Bahia, para voltar para o Mato Grosso. Então, foi um momento assim que abriu muito a minha mente para esse fazer cultural que ele é tão diverso, tão rico, tão diferenciado pelo Brasil afora, assim, abriu um pouco minha caixinha dessa visão sulista que a gente tem, desse formato curitibano que a gente é muito acostumado, mostrou assim para mim que tem muitas outras possibilidades de se fazer, né, a cultura. Eu sou funcionária pública, servidora pública municipal na Prefeitura de Pinhais desde 2009, então já faz 11 anos e meio quase que eu estou na prefeitura, e desses 11 anos e meio, 10 anos eu estou ali no Departamento de Cultura, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Cheguei ali, assim, tentando aprender ainda até como que funcionava a própria administração pública num todo, mas já acabei absorvendo grandes atividades, grandes responsabilidades, porque a gente teve, na época, uma baixa na equipe de duas pessoas, que na época eram dois chefes que conduziam muitas atividades, e os dois saíram, assim, da prefeitura com diferença de 2 meses, então acabei absorvendo bastante das atividades relacionadas à parte de incentivo cultural e políticas públicas, e a parte de eventos. Então, foram duas vertentes que, logo em 2010, ali para o final de 2010, eu já acabei abraçando com mais afinco, e daí foi o meu, posso dizer assim, tem sido meio que o meu carro-chefe de trabalho ali dentro da prefeitura, né? Sempre trabalhando com as oficinas culturais, que são oferecidas gratuitamente também, porque entrei ali ajudando a equipe com as oficinas e tudo se constrói junto, o departamento ele se constrói de uma forma bem costurada, né? Como é o fazer cultural, não adianta, né? A gente sempre tem sempre uma união de várias forças, de várias engrenagens para poder funcionar. Então a gente acaba sempre fazendo de tudo um pouco, mas eu tenho estado aí à frente dos eventos culturais e fiquei por muito tempo junto com outras pessoas da equipe na linha de frente da construção de políticas públicas diretamente ligado com o Conselho de Cultura, né? Porque a construção da política pública ela se dá em qualquer cadeira em que você esteja, independente se você está vinculado ao Conselho como representante governamental ou não, né? Então, e acho que é mais ou menos isso, né? E daí, assim, o que a gente faz, né? A gente tem o trabalho, a gente é mãe, a gente tem várias atividades, e daí nas horas vagas a gente tem esse anseio de trabalhar ainda como artista especificamente, né? Propriamente dito. Então, eu não faço parte de nenhum grupo, mas tem, por exemplo, o Arnaldo Silveira, que é mais do que um grande parceiro de trabalho, um grande colega de trabalho, mas ele é um grande amigo e um cara que é lado a lado numa trajetória comigo ali, ele me ajudou a abrir portas para eu ir para a cultura, e até hoje ele fala assim, não, você vai sempre participar dos meus filmes e de tudo que eu puder colocar você como convidada, porque não dá para deixar uma atriz atrás do computador, né? Então a gente vai fazendo esses trabalhos de atuação, auxiliando aí os outros colegas da equipe e até fora da prefeitura quando tem o convite. É mais ou menos essa a minha formação. Era isso que você queria, assim, mais ou menos? Ah, era isso, é. É, é porque também uma coisa que eu acho muito legal, às vezes assim, legal não, legal, de pensar assim que às vezes as pessoas visualizam que artista é só os global, que artista é só o cara da grana. E aí, uma das coisas também que eu acho interessante de poder, assim, mesmo que seja uma palha ainda né, dentro do palheiro, é poder trazer aqui para a roda, para as discussões, para as pessoas verem, assim, no YouTube, por aí, que artista também é o cara que está andando na rua ali, tipo, que passa pela 15, e daí depois ele para, compra um pão, e daí ele conversa com a pessoa na rua ali, uma pessoa normal, pessoa que passa num concurso público que nem você
e continua sendo artista e trabalha no desenvolvimento das atividades ali, mesmo que em prol da cultura, mas ainda tem aquela coisa de artista, de atriz, ok, eu faço isso, mas eu sou artista. Se reconhece também como artista não, cheguei aqui e abandonei, e daí é, isso não é mais artista, sei lá, alguma coisa assim. Então, enfim, é uma coisa que eu gosto de quando as pessoas param para ver assim, olha, interessante, aquela pessoa ali tem alguma ligação com teatro, com arte, com coisa. E, enfim, é uma das coisas que eu me proponho e tento fazer, busco fazer, da gente sempre estar olhando para esse lugar de que não, de que arte, que cultura não é só uma coisa, né? Que não é só para quem tem acesso, quem tem dinheiro, e que essas pessoas existem, os artistas estão no meio das pessoas, enfim. E também, né, que nem, às vezes as pessoas não fazem ideia do que é gestão de cultura, de que para acontecer a cultura você precisa ter muitas pessoas cuidando de parte burocrática, cuidando de. Ah, que a pessoa às vezes pensa que, sei lá, para acontecer um evento cultural precisa que o prefeito, o secretário, só uma pessoa dentro da história ali queira que aconteça e acabou, né? Ou que essa pessoa fale assim, artistas apareçam, e os artistas aparecem do nada, sozinhos, já fazendo a coisa ali acontecer, né? Sendo que na realidade tem um papel grande também de pessoas que ficam no meio desse caminho ali fazendo essa articulação, né? De como que vai funcionar o festival, vamos organizar aqui. Ah, tem que fazer o contato com as companhias ou tem que fazer o contato com o pessoal do marketing para eles divulgarem que vai ter o festival. Todas essas coisas que relacionam ali, né, fazem parte desse trabalho assim e que nem o processo de você estudar para isso, continuar sempre se aperfeiçoando. Então, isso é uma coisa ótima da gente estar podendo parar e pensar e conversar um pouco sobre, assim. Então, por isso eu queria que você falasse um pouco assim sobre como que é manter esse contato com o teatro, com arte, com entretenimento e com estar ainda trabalhando no dentro da gestão da cultura ali. A gente tem vários desafios, né, Beto? Porque é bem o que você falou, assim, primeiro de tudo a gente tem que ter a coisa bem planejada, bem organizada. Então, a gente tem que entender que quando a gente está falando sobre você citou, por exemplo, fazer um evento, isso ele começa a ser pensado pelo menos no ano anterior, pelo menos com uma diferença de um ano, né? Ainda mais em se tratando de administração pública, porque o que a galera geralmente pensa? Ah, eu tenho R$ 50 que me sobrou esse fim de semana e o meu amigo me chamou para tomar uma bera, então eu posso ir tomar uma bera e comprar uma porção de batata frita e tá resolvido, porque eu tenho aquele dinheiro e na hora que eu quiser posso desembolsar com o que eu quiser, né? Quando a gente fala da administração pública, a gente tem que entender que existe uma lei orçamentária anual, com orçamento aprovado, com valores segmentados para cada ação. A gente tem toda uma questão de construção da demanda que se apresenta, então a gente tem aquelas audiências públicas onde a comunidade se coloca, onde a comunidade questiona, onde a comunidade se posiciona com o que acredita que precisa ser mais atendido. E fazendo um parêntese, enquanto servidora pública, artista, dentro de um departamento de cultura, é muito triste porque é uma coisa que as pessoas não pedem, que as pessoas não valorizam na hora de colocar como oferta essencial, mas se você para de atender uma turma de violão gratuita, a comunidade reclama porque como assim você tirou essa aula que era nossa? Então, existe uma série de
setores e uma série de organizações para que a gente possa ter um recurso que vem destinado para fazer a cultura acontecer dentro do município. Quando a gente está do lado de fora, e eu posso dizer porque eu estive do lado de fora enquanto artista, e agora eu estou do lado de dentro, como servidora e artista, a gente está de fora, a gente pensa, nossa, se eu estivesse lá, eu ia fazer diferente, eu ia fazer um arregaço, os caras não sabem o que eles estão fazendo com o dinheiro público, porque eu ia chegar lá e eu ia fazer acontecer. Daí você entra na administração pública e você percebe que são várias situações que têm que ser pensadas e que têm que ser trabalhadas. Então, você tem que ter o orçamento disponível para aquilo, você tem que ter a autorização para poder executar aquilo, você tem que ter a possibilidade de fazer aquela contratação, porque muitas vezes são coisas que a administração pública não pode simplesmente contratar porque ela quer. Por quê? Porque a administração pública trabalha com uma série de questões legais que envolvem a questão de você não ser razoável, de você trabalhar com a questão de equidade financeira em relação ao objeto que você está contratando. É difícil, assim, eu tento falar de uma forma que seja mais orgânica para qualquer um entender, né? Então, na administração pública, é como se eu tivesse aqueles R$ 50 no meu bolso e daí eu pensasse, eu quero comprar aquela cerveja com aquela beira. Mas daí, mas você vai comprar naquele bar lá, aquela cerveja com aquela beira, com aquela batata frita? Mas por que você vai comprar lá e não vai comprar no outro? Porque o outro tá mais barato. Por que você vai comprar no... O outro tá mais barato. Daí eu vou dizer, não, mas é que aqui é melhor. Aqui tem limpeza, a batata frita é mais gostosa, a cerveja tem mais qualidade. Tá, mas o valor tá muito diferente de lá. Não, então peraí, então eu vou pesquisar mais uns outros 2 bares que tenha mais ou menos esse mesmo valor para a gente fazer um comparativo e ver o que dá para fazer. Nisso já passou sábado, já passou domingo, já passou segundo, já passou mais 2 fins de semana até resolver. Então, a coisa, ela às vezes não é morosa no sentido pejorativo, ela é um processo que ele é cuidadoso, ele é cauteloso, para que seja atendido com um preço mais razoável e da melhor forma possível a comunidade naquilo. E quando a gente fala de cultura, é muito mais difícil, porque não existe um pensar jurista, um pensar de leis que apontem especificamente para a diversidade e para a especificidade cultural. Então, a gente encontra esses obstáculos, muitas vezes, dentro da administração pública, e que daí eu posso dizer que Pinhais é muito privilegiada por ter na sua equipe do Departamento de Cultura muitos artistas. Quando você tem pessoas que são familiarizadas com o objeto, com o que estão trabalhando, a coisa fica mais tranquila, porque você sabe onde buscar soluções, você sabe onde trazer resultados. Agora, é a mesma coisa que me colocar para trabalhar na saúde, para trabalhar atendendo num posto. Eu não tenho formação para isso. Eu não sei abrir um acesso, eu não sei coletar um sangue para um exame. Eu não sei fazer isso, porque não é minha formação. Então, a minha formação me permite desenvolver um trabalho com um pouco mais de qualidade pelos 5 anos que eu estudei teatro e pelo 1 ano que eu estudei grávida, que eu estava metade do processo do audiovisual, eu estava grávida, e a outra metade amamentando em casa, com o Jeremias num lado aqui, com a outra mão digitando e fazendo trabalho, para conseguir concluir o curso no estadual. Então, só de estudo comprovado na área, assim, sendo curso técnico e graduação. Eu não estou falando de curso livre, eu não estou falando de outras especializações, eu não estou falando de leituras por conta própria, eu não estou falando de nada disso. Estou falando de formação comprovada, são 6 anos, né? Então, trabalhar com a gestão pública, ela exige de você paciência, ela exige de você, por N motivos. Primeiro, que você tem que ter paciência com o processo. Segundo, que você está trabalhando para servir, você é um servidor público. Então, você está trabalhando com a comunidade, você está ali para servir, você não está ali para exigir, né?
E daí tem todo esse outro processo, você depende de outras secretarias, de outros departamentos, você depende de alcançar o artista e o artista querer vir com você, ou conseguir vir com você, porque existem eventos nossos que a gente tem interessados de outros estados. Mas nem os interessados do interior do Paraná muitas vezes conseguem vir. Então, a gente tem trabalhar com a cultura, ela já é um trabalho que ele é mais difícil, né? Que ele exige um pouco mais de articulação. E dentro da administração pública isso não muda, porque você está falando muitas vezes com setores que não entendem por que você está querendo pagar aquele valor para o artista. Se fosse para um advogado, se fosse pagar 3 mil para um médico, se fosse pagar 3 mil para um 2.500 para um enfermeiro, era justificável. Mas por que eu quero pagar 3 mil reais para o cara vir fazer uma peça aqui de teatro numa abertura de um festival? Por que eu quero pagar 5 mil reais para alguém ir fazer uma apresentação musical num festival de grande porte? Né? Mas por que esse valor absurdo? E assim, Absurdo. né? Então, assim, falta esse entendimento de que o artista, ele estuda muito para estar no lugar onde ele está, assim como o médico, assim como o enfermeiro, assim como o advogado, assim como o psicólogo. Jéssica chegou. É a Gé, manda um beijo para ela. Aquele mandou um beijo pra você. A Ela mandou Jéssica. outro pra você. A Jéssica é outra mulher muito forte, que também sempre teve que, né, buscar o seu espaço aí enquanto psicóloga. Então, assim, nossa, para que eu vou pagar R$ 200 uma sessão com um psicólogo? Né? É uma outra área que também... e daí a gente fala assim, todas as áreas se conversam, né? Sim. Agora, cadê a importância que há que se dá para quem faz cultura, que não seja só o momento do entretenimento. E mesmo que se pense nisso, as pessoas hoje estão tendo um pouco de qualidade de vida e de saúde mental porque elas estão assistindo o Netflix, porque elas estão assistindo o Telecine, HBO, porque elas estão com TV a cabo, porque elas estão baixando filmes, porque elas estão escutando boas músicas, porque elas não estão podendo sair para caminhar. Então, elas estão buscando a qualidade de vida e a saúde mental delas dentro de casa, nessa pandemia, com o quê? Com a arte. Então, são essas pessoas que estão oferecendo a saúde mental e a qualidade de vida para todo mundo. Então, por que não ver isso como um serviço essencial, que é de formação básica do cidadão, porque transforma as mentes, porque abre outras linhas de pensamento, né? Então, assim, o que eu estou falando aqui não é uma posição crítica num ponto negativo com a administração pública, porque eu sou servidora, eu sei o que a gente encontra lá e eu sei o quanto a gente batalha para isso. Mas é uma provocação no sentido de que as coisas elas não se fazem sozinhas. Então, Pinhais, por exemplo, tem uma facilidade, às vezes, não digo uma facilidade, vamos melhorar esse termo, uma abertura maior dentro do seu departamento para conversar com os artistas, porque nós temos artistas ali dentro. Então, eu sei como abordar, eu sei como trazer, eu sei como tentar construir um pensamento, né? Então, aí tá 2 pontos que são fundamentais que eu penso da gestão pública. É você ter o servidor público capacitado para atuar onde ele está, a cadeira que ele ocupa, né? Então, isso é um processo que ele não é fácil. Por que ele não é fácil? Primeiro porque você tem essa questão de os cargos que mais saem para concurso público são os de assistente administrativo, que é o cargo que eu tenho. Eu sou concursada assistente administrativo, é um concurso de segundo grau. Então, é um concurso para trabalhar administrativamente, que são realmente as maiores cadeiras. Mas dentro da cadeira do administrativo, as coisas têm um funcionamento talvez um pouco mais interessante no Departamento de Cultura de Pinhais,
porque as pessoas pensam administrativamente junto, somado com artisticamente, né? Então, é um a mais, é uma potencialidade. Então, quando você trabalha com pessoas que lidam com pessoas, quando você lida com pessoas que trabalham no seu quadradinho, só com o seu computador, isso já tem que ser analisado. Mas quando você lida com quando você trabalha com pessoas que atendem outras pessoas, você tem que colocar elas onde elas têm potencialidades para oferecer. Então não adianta eu colocar uma pessoa numa recepção para atender que ela seja extremamente tímida e tenha pânico de falar com as pessoas, porque o atendimento não vai ser bom, ele vai ter déficit. E não é culpa da pessoa. Ela pode ser uma pessoa exemplar fazendo a parte financeira, fazendo balancete, fazendo, né? E ela não precisa ter contato com pessoas para isso. E ela vai estar na cadeira que diz respeito a ela, que condiz, que conversa e vai ter um desenvolvimento melhor para todo mundo. Então, esse é o primeiro passo. É você colocar as pessoas nas cadeiras que elas têm as potencialidades. Eu estava considerando aqui na minha cabeça uma coisa, um posicionamento machista da minha parte de não ter botado para a gente ter antecipadamente ter discutido com você a questão do fato de você ser mãe e ter que lidar com essas adversidades de estar estudando, Mas, trabalhando e tudo mais. mas só o fato de você pensar e se sentir sensibilizado com isso já mostra uma reconstrução, né? Isso aí é uma reconstrução, então tá tudo bem, cara. Isso aí é um processo. Eu sempre falo assim, a mulher também é machista, porque também nós somos criadas nesse mundo, né? Então, a gente também tem que se quebrar, se lapidar para se reconstruir. É o que eu sempre falo, assim, é um processo. O que importa é não estar estagnado, é ter esses embates diários e persistir. Então, e o segundo ponto, primeiro ponto, capacitação de servidor público, ele estar no lugar ali na cadeira que, que, que ele desenvolve melhor. E o E que segundo faz ponto, sentido, né? sim, porque Uhum. não adianta você forçar a barra com ninguém Que a e pessoa você estuda, exigir da pessoa te dar. sei lá, ciências contábeis e vai trabalhar na saúde numa parte muito mais próxima ali da doença do que da parte contábil ali do posto, digamos. Não, não tem Não faz cabimento. sentido. É, Exatamente. Aí também você torna um trabalhador infeliz, né? Que também daí entra toda a questão de uma saúde mental, de um desgaste que é desnecessário, enfim. A gente sabe que não o ideal seria que em todo lugar fosse 100% assim, mas não é, mas são provocações que vale, talvez, para quem estiver assistindo e talvez possa, eu não sou da administração pública, mas dentro da minha empresa eu posso fazer isso, então é um papel interessante de se pensar. E o segundo ponto é o artista estar envolvido. Porque como que eu vou exigir alguma coisa se eu não participo da construção disso, né? E isso me tocou profundamente quando eu entrei na prefeitura, porque no passo de você organizar, de você realizar tantos seminários de cultura, conferências municipais de cultura, para você fazer como constituir um conselho de cultura, que é um órgão participativo da comunidade, para você construir, para você fiscalizar, para você, né? Você não alcança o artista não participa, sabe? O artista não. Daí depois, porque vocês estão fazendo isso, por que que vocês não fizeram aquilo? E por que que você não veio conosco? Para nos dizer, olha, a gente tem visto por aí, participando de outros eventos, de outros municípios, que a coisa funciona melhor desse jeito. Por que que vocês não tentam fazer assim? Mas daí depois que nem diz, né? Depois que a Inês está morta, não adianta. Não adianta reclamar, né? Então, é uma construção que, assim como, falando mais propriamente assim da nossa área, né? É como um espetáculo teatral que você pode ter uma criação coletiva, mas mesmo assim vai ter uma pessoa que ela é um ponto de apoio, de costura daquele trabalho. Aí você vai ter uma pessoa que vai ser um sonoplasta, você vai ter o iluminador, e às vezes nessas duas cadeiras você tem o criador e quem vai executar, que são duas funções diferentes. Aí você tem o maquiador,
daí você tem o figurinista, aí você tem o cenógrafo, daí às vezes você tem um coreógrafo. Então, são várias pessoas nas suas cadeiras que têm que fazer a sua tarefa bem feita, mas que não podem deixar de se conversar entre si e que não podem deixar de dizer a demanda que tem. Porque se o cenógrafo não chegar e falar assim, eu preciso sentar com o iluminador para conversar com ele e com o diretor para saber como é que vai ser para eu poder executar meu trabalho. Não adianta depois o diretor reclamar e não adianta depois o cenógrafo reclamar, porque não sentaram, não conversaram e nem ninguém mostrou a sua demanda. Então, a construção da cultura, que é o que a gente está fazendo agora, esse diálogo, ele é a cultura, ele é fazer cultural, tem que ser o tempo inteiro, ele tem que acontecer 24 horas por dia, o máximo possível, aonde eu estiver, né, com quem eu estiver. Então, quando a gente está dentro da administração pública, a gente se depara com milhares de coisas, mas a gente também percebe que tudo é possível, de resolver, sabe? Com um pouco mais de tempo, às vezes demorando uma coisa mais, outra coisa menos, tal, mas é possível. Só que todo mundo tem que estar uníssono, tem que ser um trabalho uníssono, tem que ter construção conjunta. Acho que eu falei demais. Não, imagina, tá? Você que manda. Hoje você que manda. Falou bonito, falou fino o negócio, ó. E daí você falou que eu podia acrescentar, né? Mas aí você falou o negócio de ser mãe, né? Então, é outra coisa que eu acho que é muito legal de se falar, porque dentro do Departamento de Cultura, ali de Pinhais, a gente tem muitas mulheres que trabalham, muitas mulheres que são fortes e que são pontos de referência, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem a Kátia, que trabalha comigo nos eventos, que foi coordenadora de oficina, que já foi diretora de cultura, que é líder nata. A gente tem a Elaine, que é uma bibliotecária e é a pessoa que é responsável pelas bibliotecas do município. Tem eu, que estou à frente dos eventos, que estou coordenando essa parte de eventos há alguns anos, e enfim. E daí uma coisa que um amigo meu, muito querido, Elade Prados, bailarino, coreógrafo, professor, ele até tem um quadrinho no trabalho que ele faz, das entrevistas que ele faz no Instagram e tal, que ele faz assim um quadro que comigo não deu tempo de fazer, porque eu acho que eu falo demais. E era live, então o Instagram corta com 1 hora, não tem jeito. Mas ele fala assim, quem vê close não vê corre, né? Então, quando a gente fala da posição da mulher, ela é uma posição que ela é muito, muito, muito cheia de adjacências. Porque o que você falou, nossa, nem pensei em falar com você, tal, do fato de você ser mãe e ter que lidar com tudo isso, tal. E, tipo, eu falei para você, é normal, é uma coisa, tipo, ok, sabe? Mas a gente ainda tem essa demanda, né? Que é uma demanda de ser mãe, é uma demanda de ter que cuidar da casa, é uma demanda, muitas vezes, de ter sensibilidade com a família para algumas coisas que, por exemplo, um filho homem às vezes não tem. Então, eu tenho irmãos maravilhosos que assim, em tudo a gente está sempre se conversando e sempre dividindo e tal. Mas uma sensibilidade ou outra, a mulher, ela tem por instinto e acho que até por constituição da sociedade, construção na criação, que é uma coisa que é estrutural e que vem, né? Dessa coisa de a gente ter esse colo, ser mãe, ser acolhedora, ser paciente. E só que daí a gente tem esse embate também, sabe, Beto? Porque a gente tem que ser vista mulheres como eu, que acabam tendo assim, solteiras, separadas, com filho, que tem uma demanda às vezes um pouco maior, trabalha fora, o fato de trabalhar com eventos, então você sabe como é que é, às vezes são 2 semanas, manhã, tarde e noite seguido, com uma correria absurda,
a gente acaba sendo um pouco mais dura, né? A gente tem que ser dura, a vida bate muito na gente, então a gente vai se endurecendo e construindo uma força e tal. E daí, às vezes, quando você se posiciona firmemente sobre algum trabalho, sobre alguma ideia, sobre algum ideal, sobre alguma, né? Nossa, porque ela é muito grossa, porque ela é muito. Ela é irritada, ela briga, ela não tem paciência, ela. Mas não, é o que a vida nos exigiu de ser forte para construir o nosso espaço, né? Então, a gente vive nesse constante de ser vista como. Nossa, que massa, ela é empoderada, mas ao mesmo tempo você não pode se posicionar enquanto empoderada, porque as pessoas esperam de você que você seja paciente e acolhedora, que você dê colo, Uhum. que você seja maternal. Então, a construção do feminino e, e do da liderança feminina dentro das instituições, sejam elas públicas ou privadas, ela ainda é um processo que também é bem complicado, porque a gente encontra barreiras, a gente encontra muitas vezes aquela crítica velada de que você está falando desse jeito porque você está naqueles dias. Ah, E assim, eu sou uma pessoa que tomo pílula de uso contínuo, então eu não não fico tem naqueles aqueles. dias. Então, assim, é uma crítica, um machismo velado, sabe, um preconceito, porque a gente consegue alcançar, às vezes, muitos resultados por ter essa gama, essa flexibilidade de atender. Eu consigo conversar com um homem porque eu consigo, às vezes, me colocar de uma forma mais objetiva, mais firme, mais decisiva. Mas quando eu vou falar com uma mulher, eu consigo, se eu vejo que ela está naqueles dias, às vezes, eu consigo alcançá-la pela sensibilidade. Ou eu consigo entender aquele homem que ele está agressivo e que ele precisa da sensibilidade, porque ele está precisando do meu atendimento maternal para acalmar ele e ele conseguir desenvolver o que ele precisa fazer. E consigo ser firme com uma mulher, porque é disso que ela precisa de alguém que converse com ela ali em paralelo, uma conversa que ela é horizontal, ninguém está acima de ninguém. Então, a gente tem essa flexibilidade. E essa é uma construção que a cultura e a arte propiciou muito para as mulheres. Porque a cultura e a arte abriram muito campo para a mulher, no sentido de. Tudo bem, a gente era chamada de puta anteriormente, né? Desculpa, não sei se eu posso falar palavrão, mas a gente era Agora, chamada de profissional do sexo, né? Quando as, né, Dercy Gonçalves, né, Nair Belo eram, né, mal vistas porque eram atrizes, porque eram pessoas da parte da cultura. Mas elas também se colocaram nessa posição e também mostraram que é muito, tipo, é muito diferente do que se coloca, né? Não, que eu também estou estudando, que eu também. Então, a cultura e a arte propiciaram muito essa abertura para que a mulher pudesse ocupar esses lugares de construção social e que possibilita um acolhimento, às vezes, muito mais fácil de todas as pessoas do que única e exclusivamente um homem que, coitado, é criado num machismo estrutural, porque eu luto muito dentro de casa, eu falo, não adianta a gente criar meninas empoderadas e continuar criando homens machistas. A gente tem que criar homens sim. que se estão sofrendo, chorem. Tem que chorar, cara. Não chorar não é coisa de mariquinha. Tá te fazendo mal, tem que chorar. Tem que botar pra fora, tem que expressar o que sente. Eu posso cozinhar porque eu não sou gay. Eu posso pintar meu cabelo porque eu não sou gay. Eu posso pintar minha unha se eu quiser. Eu posso usar cosmético que eu também não vou ser taxado como gay. E um gay pode não usar cosmético e não gostar de maquiagem, porque afinal de contas isso não vai definir o gênero, não vai definir a ideologia, a orientação, nada, né? E a mulher, ela por ser mais sensível, ela tem mais essa facilidade de lidar com essas adversidades,
do que o homem, que, como eu disse, coitado, é criado dessa forma. Né? O homem ele tem a condição de ser racional e mudar o seu comportamento, mas ele também é fruto da sociedade, de pais e mães que são antigos, que têm um pensamento arcaico e que criaram ele dessa forma. Então, e Que isso é mexe muito muito mais com a fácil sociedade. de você reproduzir, né? Se já tem toda uma estrutura te ajudando, é muito mais fácil de você continuar mantendo. Por exemplo, que não seja natural o homem demonstrar afeto. É muito mais fácil você. Só vamos continuar sem ser natural isso. Ninguém demonstra afeto. E aí, a partir do momento que você tenta mudar, é que fica bem mais difícil, né? Exatamente, porque quer dizer, eu tô dentro de casa, quem que me pega no colo, me beija, me abraça, me aperta, diz que me ama, me dá apelido carinhoso? É minha mãe. É minha mãe, porque o meu pai não faz, o Jeremias e eu. Porque um pai não, né? Porque um pai muitas vezes não faz, porque o pai dele não fez. E o pai dele não fez porque o pai do pai não fez. Então daí a pessoa não sabe demonstrar aquilo, não sabe, para ele é normal, para ele é muito normal cumprimentar o pai, o avô, o amigo com um aperto de mão, sem abraçar, sem beijar. Nós em casa sempre beijamos o meu avô, então o meu irmão chega pro meu pai, abraça meu pai, beija meu pai. Então assim, é uma coisa que a gente aprendeu, mas que a gente foi privilegiado nesse ponto de ter essa abertura dentro de casa. E o meu avô era militar, então assim, para você ver que não que a construção ela é muito nossa, ela é muito nossa, né? Eu cresci num lar militar e esse lar militar ele me deu o quê? Ele me deu o entendimento de responsabilidade, de comprometimento, de respeito, mas ele não me deu o ensinamento de é, é, ai, me fugiu a palavra, desse pensamento militar engessado, de preconceitos, de restrições afetivas, demonstração, nada disso eu tive. E eu tive a liberdade de dizer, eu me identifico com o pensamento de esquerda, né? Mas Tipo, tudo bem. isso eu fui privilegiada, nem todo mundo é assim. Então, a cadeira da mulher, ocupada pela mulher na administração pública, nas empresas, numa posição de um pouco mais de liderança, não necessariamente na liderança total, mas em lugares onde ela é formadora de opinião e onde ela conduz equipes, ela mexe muito com a sociedade. E isso, se você for analisar, ela é muito mais forte, muito mais fácil, muito mais fluida quando acontece dentro da cultura e do fazer artístico, né? Olha, profundo mesmo, mas é Já, muito verdadeira essa sua análise disso. Assim. Eu nunca tinha parado para pensar que é muito mais fácil e muito mais fluido, que nem você disse, na parte da cultura, isso, assim. Mas é também porque às vezes, tipo, convivência, eu estava acostumado, não tinha parado para pensar nisso ainda. mas é aí que tá. Às vezes as coisas vão vindo e a gente vai pensando e vai mudando. Algumas coisas elas são urgentes, elas têm que trazer em pauta e discussão diária tal. Outras coisas elas têm que ser feitas assim, com a sutileza, com essa conversa, porque não adianta você chegar com dois pés no peito, que nem fala, sabe? Eu acho que o dois pés no peito já foi dado muitas vezes ao ponto de que você já consegue identificar, putz, eu posso ter tido uma atitude machista. Se você já consegue fazer isso, eu não preciso mais ir com dois pés no peito com você. Você já teve aquela quebra para que você esteja sensibilizado à questão do machismo que existe na sociedade e de um feminismo que está se mostrando para que exista uma igualdade de, de, de tratamentos, enfim. Você já foi sensibilizado. Então, as coisas, fique tranquilo, que as coisas são esse processo mesmo, assim. Mais uma coisinha, duas coisinhas na verdade que eu queria que você falasse, mas a primeira é que eu queria que você desse uma dica para as pessoas que eventualmente venham assistir esse vídeo sobre
existem espaços, e quais são esses espaços para a participação da comunidade, dos artistas, enfim, de geral, de colaborar com a organização da cultura? Porque hoje em dia, por, né, vários motivos, inclusive a esfera maior assim do nosso país aí obscura, que caiu sobre nós e não comenta tanto sobre o sistema de cultura que na verdade nem chegou a ser completado em pleno funcionamento. Mas enfim, explique-nos como as pessoas podem participar, colaborar, se organizar e, enfim, fale aí pra gente um pouco sobre isso. É aquilo que eu te falei, né? Para começar, a gente tem essa questão do Conselho, né, Municipal de Política Cultural, Política Pública Cultural. Então, a gente tem que parar primeiro para pensar aqui, para a gente entender a importância dessa tua pergunta e dessa tua colocação do sistema de cultura, é que a gente não tem mais um Ministério da Cultura, né? Que foi extinto. Então, assim, já se observa com a extinção desse nosso ministério a importância que a gestão nacional vê com a cultura, né? Então é o que eu sempre falo. A gente tem que provar por A mais B que a gente é importante, que a gente faz um bom trabalho, que isso é um trabalho, é uma profissão, né? Somos profissionais. Então, se a gente não tem uma cadeira macro que olha para baixo e entende que tem que ter um Ministério da Cultura que vai gerir tudo isso, a gente já percebe que a coisa já não está boa. Então, se eu não fizer nada dentro da minha cidade, a coisa vai acabar. A gente já encontra, nesse processo da Lei Aldir Blanc, que estreitou muito o relacionamento dos gestores de cultura e dos artistas no Brasil inteiro, de uma forma muito interessante e muito interessante, às vezes assustadora, às vezes triste, às vezes motivadora. A gente vem num turbilhão de sentimentos durante esse processo. A gente realmente falou com pessoas que, poxa, se você não me ajudar, eu vou devolver esse recurso, porque aqui na minha cidade a gente não tem nenhum departamento de cultura. Na verdade, sou eu que sou da educação, que faço um trabalho ali com mais uma pessoa, ou mais um estagiário, ou mais. Então, assim, isso choca a gente, porque para mim, que vivo diariamente numa gestão pública que valoriza a cultura, né? E que dá espaço para a gente trabalhar, que dá o subsídio para a gente trabalhar, que a gente consegue realizar eventos, que a gente consegue realizar atividades, que a gente consegue ter as oficinas gratuitas e a gente vê a circulação dos alunos, quando a gente se depara com isso, a gente fala, calma, tá errado, né? Tem muito lugar por aí que está descoberto, né? Então, tem que ter um trabalho, que é aquele trabalho de engrenagem. Então, a gente tem que ter prefeituras que se fortaleçam na questão cultural para que se exija do Estado esse fortalecimento cultural e para que os estados exijam da federação um olhar atencioso e necessário para a cultura. Então, o sistema de cultura, ele foi um processo muito interessante que movimentou. Pinhais hoje tem muitas coisas e tem facilitadores nessas questões de pensar a política cultural por conta do sistema, porque o sistema ele trabalha com essa ideia de um cruzamento de gestões. Então, existe o Sistema Nacional de Cultura, onde existe um Fundo Nacional de Cultura, onde existe um Conselho Nacional de Cultura, onde existe, né? Então,
existe uma organização, uma gestão macro da cultura. Aí a gente tem os sistemas estaduais de cultura, que tem os seus conselhos, os seus fundos, as suas conferências, os seus seminários. E a gente tem os sistemas municipais. Pinhais é um dos... Agora, com esse sistema da lei, alguns municípios conseguiram aderir aos sistemas de cultura. Mas até o início da lei, até junho, mais ou menos, Pinhais acho que era um dos 17 municípios do Paraná, lembrando que o Paraná tem 399 municípios. Pinhais era um dos 17 que tinha todos os itens consolidados do Sistema Municipal de Cultura. Então, a gente percebe que falta muito. E daí, quando eu falo que falta o artista se movimentar. Então, assim, existe o Conselho de Cultura, que é um órgão que ele é paritário, então ele é o quê? Ele tem uma parte que é governamental, então são pessoas indicadas da prefeitura que compõem esse conselho, daí depende das leis de cada cidade, né? Então, algumas cidades, poxa, a nossa cultura, ela trabalha muito com a educação, então nós vamos ter que ter uma cadeira de um representante da Secretaria de Educação junto no conselho. Outras não, nós não temos muito vínculo com a educação, mas nós trabalhamos muito com assistência social, a nossa cultura é muito assistencialista, então vamos trazer alguém da assistência social. Desculpa. E outros, por exemplo, não, nós queremos ter o financeiro envolvido, porque o nosso fundo trabalha com muitos editais, a gente precisa de alguém que consiga conduzir com a gente essa parte. Então, essa parte governamental, ela vai alterar de acordo com a lei do município, que vai fazer que vai versar sobre essa questão do conselho. E daí existe a parte não governamental, que pode envolver a questão da sociedade civil num contexto geral, então pessoas civis que são interessados em cultura e querem contribuir, e artistas. Às vezes separa-se, né? Não, tantos artistas, outros não, pode ser sociedade civil independente se é artista, se não é. E a gente percebe que na hora de ocupar essas cadeiras, de participar de uma conferência de cultura, de participar de um seminário, a adesão do artista ela é muito baixa, né? Ela é muito baixa. E então isso dificulta, porque se eu não estou com o artista ali comigo, uma vez por mês, que é o padrão de reuniões ordinárias de um conselho, né? Uma vez por mês sentando e falando, olha, eu passei no bairro tal, lá no bairro onde eu moro, tem uma galerinha que está querendo se mobilizar para fazer um grupinho, ensaiar lá na casa deles, tal. Será que a gente não consegue, talvez, movimentar ali na região alguma escola ou alguma igreja que possa dar um espaço para eles ensaiarem, para eles formarem um grupo representativo da sociedade? Porque eu, como professor de dança, gostaria de trazer eles para perto. Poxa, beleza, vamos ver o que dá para fazer. Agora, poxa, a administração pública não faz nada, tem o grupo que está abandonado lá e não tem. Infelizmente, voltando àquela situação de que tem, às vezes, a cidade tem uma pessoa da cultura trabalhando, é impossível você estar no departamento, fazer a parte administrativa, organizar o planejamento orçamentário e ainda fazer trabalho de rua, fazer mapeamento. Não tem como. É impossível você conseguir fazer isso, mesmo numa gestão de 4 anos, né? E outra, mesmo que você vá, você pode acabar passando por aquele lugar num momento em que não está tendo a movimentação cultural que geralmente acontece. Então, por esse motivo que o Conselho de Cultura, o Conselho de Política Cultural, ele existe. É para existir essa aproximação e ter esses agentes culturais, que são a sociedade civil, que faz parte do conselho, que estão em cada bairro da cidade, que vão mobilizar, vão fazer a mobilização social da sua comunidade para conversar sobre cultura com a administração pública e fazer essa construção. Então, esse é o canal, que ele é o canal mais, que eu acredito que vai trazer mais resultado da construção, do se colocar do artista.
é ele participar dessas movimentações de política pública, é ele ir nos seminários, é ele ir nas conferências, é ele estar no conselho, é ele participar dessa construção das leis, dessa construção das ações, né? Mas daí se eu estiver lá e abrir um edital, eu não vou poder participar. Realmente, eu não posso sonegar essa informação, porque dependendo da constituição, da lei e do conselho, realmente pode ter. Mas, por que você não entra no conselho e não fala? Então, a gente vai agora lutar para existir uma contratação do banco de pareceristas para projeto, onde as pessoas que não queiram fazer projeto, mas que sejam da área artística cultural, possam se candidatar e ficarem lá credenciadas nesse banco de pareceristas para serem chamados quando forem aprovar algum projeto, né? Então, são várias. Não, mas então nós vamos ter que mudar a lei, porque a gente vai ter que colocar que o cara que é conselheiro, ele pode sim pedir, se tornar licenciado do conselho no momento de apresentação de edital para ele poder apresentar a sua proposta. Então, todo esse pensar, esse construir, olha quantas dúvidas eu trouxe aqui em questão de 3 minutos. São dúvidas que a gente tem diariamente e que a gente tem que tomar essa decisão com o que a gente tem. Sim. Se o artista está com a gente vai ter a posição dele junto para a gente tentar encontrar uma melhor forma de fazer, né? Então é fundamental, é necessário que o artista esteja envolvido. E assim, o participar enquanto público, eu acho que ele é de uma humildade, ele é de uma doação, ele é de uma generosidade que tem que fazer parte do artista. Que é outra coisa que particularmente me incomoda muito, é você ter, e faço a meia-culpa aqui, é que o artista ele não costuma assistir muito o trabalho dos colegas, né? Eu sinto que falta ainda muito, tipo, putz, eu vou assistir essa pessoa, que é meu amigo, é artista, está se apresentando, sabe? A gente entende num processo de um festival, por exemplo, onde está todo mundo envolvido em ensaio e tudo, fica difícil. Eu estou ensaiando, hoje o meu amigo está se apresentando, mas eu vou me apresentar amanhã, então estou no meu ensaio geral, não vou poder assistir. Mas, tirando isso, eu acho que falta um pouco, assim, lá em Pinhais eu vejo que tem um pouco mais, assim, principalmente do grupo que tem mais, que vem mais ou menos da tua geração, que Nossa, tô é um grupo velho da da tua minha época, geração. que nem, né? Da minha época. Que tem um pouco mais desse cuidado de desfrutar do trabalho do colega, sabe? Mas eu ainda vejo, por exemplo, Curitiba não tem muito isso, sabe? O pensamento do artista curitibano, ele é um pensamento muito individualista. E daí não adianta, porque as coisas não são construídas para o individual, elas são construídas para o coletivo. E se você não faz parte do coletivo e não trabalha como coletivo, não pode reclamar, né? Quer dizer, poder até pode, mas o teu alcance de discussão ele vai ser limitado, né? Então eu vejo que são duas posições, duas colocações que o artista pode se colocar, pode realizar, que são fundamentais para que a coisa tome um formato um pouco mais concreto, interessante, aprofundado e de importância, sabe? Que traga uma valoração diferente, porque é muito difícil você, enquanto gestor público, defender uma pauta e daí, quando você vai realizar essa pauta, você não tem a adesão do artista. Então, assim, puxa, então não tem artista, não precisa de dinheiro para fazer cultura, não precisa de espaço para vocês trabalharem. E a coisa vai se fechando. Então, a gente tem que pensar, nós não temos um Ministério da Cultura. No estado do Paraná, nós não temos mais uma Secretaria da Cultura. Nós temos uma Superintendência de Cultura dentro da Secretaria de Comunicação Social, tá? São duas pastas que se conversam e estão conseguindo manter o trabalho ainda do jeito que estava sendo feito quando era Secretaria de Cultura. Mas e se muda a gestão? Porque ano de eleição, né? Pode mudar a gestão e daí? Não, vamos colocar
a cultura como um setor dentro da educação, gente. É o tamanho da Secretaria de Educação de Curitiba, por exemplo. Agora pense no estado. Então, se a capital já assusta, a gente já vê que não são realidades totalmente diferentes entre os bairros, imagine. E Pinhais não é muito diferente, porque Pinhais também tem uma extensão interessante, também tem bairros que já têm as suas identidades Particularidades, culturais. assim, né? Exatamente. Então, a gente tem que se fortalecer nesse ponto, né? Acho que era essa a pergunta do que o artista podia fazer, né? Isso, nossa, era isso. Agora sim eu só queria, tipo, para ver se a gente também deixa uma coisa mais positivista, assim, né? Não tão É, sofrida nossa área, né? De tanta necessidade de trabalho, porque a gente trabalha e tem que trabalhar mais, né? É verdade. mas enfim, mas só queria que você nos dissesse, assim, uma coisa. Meio. O que você acha, assim, de positivo que pode acontecer, ou que a população pode fazer aí para ajudar os artistas, ou os artistas se ajudarem, assim, num jeito fácil que você acha, assim, tirando, é claro, participar de O um conselho de cultura? que eu acho é o que Tipo, a gente está fazendo agora, Beto, sabe? É você é você se doar para o teu colega e construir junto, é você divulgar o trabalho do cara na internet, é você pagar o valor justo para ele quando ele precisa de uma contratação, é você, porque a gente vê assim, a galera fica tanto na internet, mas quando tem um colega que divulga eu vou estar num espetáculo, se você não consegue vir me assistir, mas divulga meu trabalho. Ninguém divulga. Só que, por exemplo, eu tenho, sei lá, 1.000 e poucas pessoas lá, 2.000 pessoas no meu Facebook. São 2.000 pessoas que eu posso atingir se eu divulgar. É isso que a gente tem que pensar, né? É trocar isso, sabe? É divulgar o trabalho do colega, incentivar. Pô, vamos lá, vamos fazer um vídeo junto, vamos fazer, sabe? O vídeo hoje, a questão audiovisual, ela, pô, tomou uma proporção massa pra caramba aí na questão da pandemia, né? Então, e assim, não é caro, né? Não sim. é caro, né? E é possível de fazer com um mínimo de qualidade e tudo, né? O pessoal fala assim, eu falo, gente, se você tiver um fone com um microfone, o áudio já fica super massa, entendeu? Então, são adequações que a gente foi fazendo e que tem que ser valorizadas. Eu acho que eu digo assim, ó, eu tô em processo de ir morar em Pinhais, porque em 2009, quando eu nem era da cultura ainda, mas eu participei como jurada do FETA, na época era FETAEP ainda, Festival de Teatro Amador Estudantil de Pinhais. O Laércio me convidou para fazer o trabalho lá. Você consegue ir lá como voluntária para a gente e tal? Eu falei, nossa, legal, vou, adoro, né? E daí ainda foi o ano que eu conheci, eu acho que o Caio estava fazendo Marcelo Marmelo Martelo, virado no Acho moleque que sim. ainda. Foi assim, e eu fiquei encantada com aquilo, porque em Curitiba eu nunca tinha visto aquilo. E naquele ano, na premiação, eu falei que metade do meu coração já era pinhaense. Eu amo Curitiba, eu amo essa cidade, Olha eu sou só. curitibana de coração, é uma cidade que eu amo, que eu sempre vou amar, é uma cidade que eu considero linda. Eu visitei algumas cidades já do país e eu falo, nenhuma cidade é tão bonita quanto Curitiba, tão limpa como Curitiba, tão assim, até conhecer Pinhais. Então, metade do meu coração é pinhaense. E eu estou em caminhos de morar porque foi a cidade que eu escolhi para o meu filho crescer. Por quê? Porque eu vejo que é uma cidade promissora, tem muita gente boa, sabe? É uma cidade com grandes potencialidades. É uma cidade riquíssima na cultura. Riquíssima, riquíssima. A gente tem pessoas, que nem a gente fala assim, a gente conversa com pessoas mais velhas que viram Pinhais se tornar realmente emancipada e tudo. E eu tinha uma amiga na época de colégio que morava, nossa, eu ia para casa dela, eu só podia ir de carro porque
Eu lembro que assim, eu não via, era como se eu estivesse viajando, porque tinha um pedaço que não tinha iluminação, era a luz do carro e a estrada. Então eu também, quando eu Nossa. fui para Pinhais, eu falei, nossa, tem asfalto, gente, sabe? Nossa, uma cidade que cresceu. Mas por quê? Porque tem pessoas que constroem, que querem, que sabe, que então a gente tem que olhar para tudo isso, sabe? Se E, tem toda essa e você vê que tem potencialidade, futuro, então. tem futuro. Eu falo assim, o que mais dói é a gente ver que ainda a gente às vezes não consegue atender da melhor forma possível o nosso artista e ele acaba indo para fora, né? É uma coisa que eu converso muito com o Arnaldo e a gente sempre fala, o Marcos também falou assim, gente, como é que a gente encontra as pessoas fora? Sabe, você, quantas vezes foi apresentar em Curitiba? Sabe, o Anderson, não, ele vai apresentar lá em Curitiba, vai ser não sei o que lá, sabe? Tipo, e nem eu falei, mas onde que vai ser? Vai ser por aqui em Pinhais, o Anderson? Não, vai ser em Curitiba, sabe? Tipo, não, vocês têm que ficar na cidade. Então, Mas, Kelly, tem aí é muita uma outra coisa. discussão para uma outra hora sobre produção cultural e mercado local. Exatamente. Então, ó, é uma chave para um próximo. Tem muita coisa, tem chance, é promissor. Eu fico encantada, é muita gente boa em Pinhais de todas as áreas, sabe? Não tem uma área cultural e artística que Pinhais não tenha potencialidade, sabe? Então, é o que eu falei, falta um pouquinho de cada um, que acho que a hora que mexer isso e juntar, o negócio vai entrar em ebulição, sabe? E daí a coisa vai tomar uma proporção mais visível ainda do que é, né? Porque Pinhais já é referência na região metropolitana, mas a gente ainda perde os artistas, ainda perde. Ainda tem esse êxodo. Kelly, então, depois de você dar essa animada assim pro lado aí, queria que você também nos contribuísse dizendo aí quais são os seus projetos futuros, o que que você anda preparando, além de trabalhar na gestão ainda, né, dentro lá, né, como funcionária pública, como artista, como influenciador agora é o seu momento, fale aí do seu canal. É, o que que você tem aprontado e o que que você aprontará para o futuro? O que que a gente pode esperar aí? Eu Faça o seu gostei jabá que também, você, eu aproveite. gostei que você foi o único que não fez a piadinha com o meu nome. Ao invés de você dizer o que você está fazendo e o que você fará, você escolheu uma outra palavra. Eu achei que foi muito digno, tá? Porque as pessoas adoram fazer a piadinha com o meu nome. Mas realmente, Kelly fará. Na verdade, a gente já começou esse ano, na verdade, o canal Protagonistas, né? Daí, se a gente até posso passar depois, se você quiser colocar na edição ali certinho o endereço, a gente tem a página no Facebook, que se colocar facebook.com/, Kelly Protagonista, vai achar a página. No Instagram também, que é Kelly Protagonista. E no YouTube tem que procurar lá, mas daí o link, porque daí tem que ter uma quantidade lá para ele poder colocar o nome certinho, né? Senão ele vem com aquele link padrão do YouTube, eu posso passar para você também, mas é o canal Protagonistas. Então, a, quando a gente tem essa rotina na correria, é difícil às vezes de você engatar um projeto pessoal e trabalhando com eventos, às vezes ocupa bastante fim de semana, que seria o horário que a gente acaba tendo livre. Mas desde a época de faculdade, eu tenho uma vontade muito grande de abrir espaço de discussão e de construção de pensamento e de ideias, né? Onde as pessoas possam falar sobre as suas realidades, porque sempre me incomodou que essa visibilidade sempre foi dada para o cara da Globo, né? No máximo para o cara da Globo que foi para Record, né? Que perdeu, tô brincando, Do Record, não me SBT. processa. Mas, assim, sempre foi dado essa visibilidade para as pessoas, para os artistas que estavam nessas grandes emissoras. Ponto. Só que tem o Beto, ali de Pinhais, que é um cara que detona na iluminação.
sabe? Nossa, Tem o agora. Caio de Pinhais, agora eu vou falar de alguns, não fiquem bravos se eu não falar de todos. Tem o Caio, que é um cara que viajou para o exterior, tem o cara que comprou a briga de fazer um mestrado em outro estado, porque ele entendeu e sabe que ele é um grande pesquisador. Ele é um grande pesquisador, ele é um cara de escrita, ele é um cara de um filósofo, né? Aí a gente tem uma Brigitte que, porra, é uma artista completa, cara. A guria canta, a guria dança, a guria atua, a guria toca instrumento, a guria escreve, sabe? É uma artista completa, sabe? A gente tem uma Milena, que é um furacão na comédia. Então a gente tem assim, quando eu falo dessas pessoas que eu estou falando, todos os outros que eu não falei, vocês sabem que vocês estão nesse grupo, sabe? Então é aí que eu estou falando. Existe aquele cara que está ali, que precisa ser ouvido, porque ele tem tanto para oferecer, ele tem tanto para dar, e ninguém dá chance para ele. Então, essa minha ideia era uma ideia de rodas de conversa que circulariam, porque naquela época não era forte a questão da internet, né? E daí, com a pandemia, foi um projeto que eu tirei, assim, não foi nem da gaveta, porque nem na gaveta ele estava mais, ele estava, assim, no meu coração, porque eu achei que eu nunca fosse conseguir tirar do papel. E eu pensei, cara, Nossa. agora é a hora, porque o audiovisual está com essa potencialidade, então eu vou abrir esse canal, e justamente se chama Canal Protagonistas, porque eu quero trabalhar com pessoas reais, né? Eu quero convidar lá o meu vizinho que, por exemplo, é um padeiro de mão cheia e que faz um trabalho social. Eu quero que ele fale sobre como é, né, esse trabalho social que ele faz na comunidade do lado de casa. Então, são os protagonistas de todo dia, que não são essas pessoas que estão em foco, que é você, que é eu, que é o meu filho dentro da escola dele, sabe? Todos nós temos o nosso protagonismo no dia a dia. Então, esse é o canal, eu estou desenvolvendo ele com a Milena Santos, e com a Mariana Andrade, são as minhas duas amigas que são colaboradoras comigo no canal, que a Mariana trabalha com toda a parte gráfica, né? E daí, junto com a Milena, elas estão estruturando, a gente está sentando e está trabalhando nessa questão das pautas e tudo, porque a gente startou para ver como é que tinha de retorno, assim, e a galera teve uma adesão legal. A gente não, então agora a gente vai dar uma acalmada, vamos estruturar uma pauta já de, sei lá, 6 meses, para a gente ter periodicamente, cada 15 dias, a gente trabalhar com vídeos que falem sobre tudo. Então, quem está assistindo o canal do Beto, puxa, eu quero participar do canal Protagonistas, eu acho que eu queria falar sobre a minha realidade. Depois é só entrar lá, manda e-mail, manda lá no Instagram, manda no Facebook, que a gente. Então, esse meu novo caminho aí, que eu quero. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ver a coisa acontecer, né? Ver as pessoas realizadas. Então, eu vejo que o canal Protagonistas vai ter essa função com a sociedade, porque, no fim das contas, eu sou muito realizada fazendo meu trabalho na Prefeitura de Pinhais. Deus abençoe que, independente de qualquer gestão, eu possa continuar com a equipe maravilhosa com a qual eu trabalho, que a gente possa continuar construindo o que a gente faz ali, porque somos todos muito competentes, é uma equipe muito coesa, então porque eu me realizo com o que eu faço ali. Mas a realização, ela é diferente quando ela não é amarrada com a tua obrigatoriedade profissional, né? E eu sempre sempre tive esse viés de ajudar os outros. Então, e como produtora, a gente é esse papel, né? O produtor, ele propicia, né? Ele não está no holofote, mas ele dá esse. Então, é isso que daí eu já quero, inclusive, aproveitar já e já informar você que você já é uma das pessoas de pauta, convidado, né? Não estou nem fazendo convite. Acho que travou ali. Peraí, travou aqui pra mim também. Sei, tá dando umas travadas. Beto, você tá aí? Tá, Oi, agora você deu voltou. uma Ah, travada. beleza.
Então, só para avisar que você já é uma das pessoas que está na lista da pauta como convidado. Eu não estou fazendo um convite, eu estou comunicando. E Não, tudo você bem, é uma eu pessoa tô... que vai lá com a gente, porque você tem muito para falar da tua trajetória, de tudo que você tem um caminhar aí que também quem vê, como diz o Eládio, quem vê close não vê corre, né? A gente vê quem viu você vendendo um bolinho para conseguir casar, né? Não sabe o valor que você tem quando você está aí sentado fazendo esses vídeos e abrindo também espaço para as pessoas falarem e falarem às vezes coisa que o pessoal está aí e não sabia que precisava ouvir, porque a gente não sabe que precisa ouvir alguma coisa e daí se depara com isso. Então já é Nossa. já é carinha que vai ter que estar lá no protagonista. Obrigado. Então, fazer o quê? Se eu não tô sendo convidado, eu vou, né? Sabe Já que tá tem que certo que eu respeitar os vou. mais velhos. Mas que massa então, Kelly. E aí, a partir de quando que vai começar essa agenda assim do canal de vocês? Você já A tem gente uma? está aceitando, então, a gente está organizando. Eu acredito que a gente vai começar a mexer, a gravar mais, a voltar a movimentar ele mais ali para o final de novembro, começo de dezembro. Porque mesmo com a pandemia, as meninas também fazem faculdade, então tem toda essa finalização com as aulas também que estão sendo todas online, está sendo um processo bem diferente para todo mundo, né? Dessas aulas com distanciamento. Então a gente conversou, falou, ó, vamos esperar acalmar, vocês terem as aulas, fazerem as provas, a gente também se organizar com essa questão da lei lá na prefeitura, que eu também vou estar assoberbada. Então, no final de novembro, começo de dezembro, a gente vai começar a movimentar o canal de novo com tags, com informações, com postagens ali diárias de temas que a gente está querendo trabalhar para o pessoal colocar perguntas. Então, lá também dá para Ah, o pessoal massa. falar, ó, eu quero e o meu tema, eu trabalho com tal coisa, ou eu quero falar sobre tal coisa. Porque daí a gente está fazendo já esse levantamento para ir alinhando. Acho que fevereiro a gente já daí começa com vídeos, que daí a gente vai gravar algumas coisas já entre dezembro e janeiro, e fevereiro daí para frente a ideia é daí só Só vai voar. direto, só voar. Massa. É, E, e a Lei Aldir Blanc, vocês têm alguma previsão de dentro de Pinhais? Já, tipo, especular aqui alguma coisa também, já que estamos encerrando quase o nosso vídeo, E aproveitar Aldir para fazer uma Blanc, o pessoal especulação. pode ficar, tipo, super atento, vai sair os editais aí, acho que semana que vem, por quê? O grande problema da Lei Aldir Blanc, ela é uma lei nova para todo mundo, então existe muito receio de fazer uma má aplicação dessa lei, no sentido de o recurso não ser repassado da forma correta, e na prestação de contas com o Tribunal de Contas da União, depois existiu uma negativa da nossa prestação de contas, e se a gente tiver uma negativa, o artista também vai ter uma negativa, vai ter que devolver o dinheiro, e a gente não quer que ninguém acabe tendo que devolver nada com juros e nada, a gente quer fazer uma aplicação correta. Então, a demora na aplicação se dá por conta dessa estruturação junto ao nosso jurídico, de um texto coeso, de um texto bem amarradinho no formato legal, para que não dê problema para os próprios artistas depois. Porque a prefeitura, de um jeito ou de outro, ela dá um jeito de resolver, mesmo que haja um rombo. Ah, vamos tirar o dinheiro inteiro do ano, não vamos fazer evento nenhum e vamos pagar, entendeu? Mas o problema é o artista, que ele é corresponsável, ele é exigido, daí então a gente não quer que dê nada errado. A gente está concluindo um edital referente ao inciso 2 do artigo 2º, que é referente aos espaços culturais, a manutenção dos espaços culturais, é para ser publicado semana que vem, e a gente acredita Opa, que na outra semana já saem os editais do inciso 3, que é fomento. Então, daí é para individualmente para o artista, a gente está trabalhando aí com duas ideias de edital, eu prefiro não falar, porque se não der certo, pode ser que daí acabe desmotivando alguém, mas
São trabalhos que vão ser audiovisuais, vão ser trabalhos gravados, vai ser tudo respeitando essa questão do distanciamento por conta da pandemia. Então, vai ser tudo trabalho audiovisual, em qualquer área a gente está trabalhando. E daí vai ser tudo pago por CPF, tudo feito direto né, com o artista, trabalhos individuais, para atender realmente a galera que vive disso, não tá fazendo nada, então a gente vai dar buscar um auxílio nesse ponto. Então, nos próximos 15 dias, os editais vão estar sendo lançados. Então, é importante o pessoal ficar atento, porque serão editais com um período de inscrição de 20, 30 dias, com o material entregue já, com o material pronto. Então, não deixar aí o tempo passar. E só avisando que, assim, se você recebeu os R$ 600 do governo federal, aquele 600, que prorrogou quarta parcela, quinta parcela, mas eu não posso receber a Lei Aldir Blanc? Pode. A única coisa da Lei Aldir Blanc que não pode receber com o valor de R$ 600 é os R$ 600 da Lei Aldir Blanc. Agora, edital do fomento e edital do espaço cultural pode receber normal. Maravilha, já conseguimos fazer ainda um anúncio prévio que nem a prefeitura lançou ainda. Aqui, ó. Alô? Viu? Mas, nossa, Kelly, então, obrigado por ter, inclusive, soltado já essas pequenas informações, por mais que não sejam, tipo, informações, né, de extrema minúcia, assim, oficiais, né, mas... Né? Não tá contando nada oficialmente e tal, mas já dá uma esperança para quem é artista e é de Pinhais aí, por exemplo, para a pessoa também, né, já começar a esquentar a cabeça aí. E num bom sentido, né? E enfim, eu acho que assim foi muito legal, foi muito proveitoso para mim, pelo menos para a gente trocar e ter essa conversa hoje aí. E queria agradecer você por todas essas contribuições e colaborações aí, e pelo seu trabalho no dia a dia mesmo também, que tipo, ajuda bastante dentro da prefeitura ali. E também já queria aproveitar para te dizer que sempre será bem-vindo a fazer novos vídeos, novas contribuições aí no canal. E também aproveitar e falar para quem estiver assistindo que vai lá no canal Protagonistas, nas redes sociais, a gente vai colocar aqui. Se inscreve lá, acompanha. Tem inclusive um vídeo lá que a Kelly fez explicando todos os tintim por tintim da Lei Aldir Blanc, que tipo, eu já recomendei inclusive para pro Gabriel, que é músico, né, em Piais. Ele assistiu. Que ele veio me perguntar sobre a lei. Eu falei, cara, eu até entendi alguma coisa, mas quem vai ter assim, ó, pra te explicar mesmo é a Kelly no canal dela, que tem lá bem explicadinho o negócio e tá bom lá. Tá, tipo, melhor coisa possível para explicar. E aí ele falou, então beleza, então eu vou lá ver. E recomendo realmente para todo mundo, vá lá conferir, se quiser aprender também um pouco como funciona a Lei Aldir Blanc. Enfim, todo mundo vá lá, siga a Kelly, siga as redes sociais e fiquem atentos ao canal Protagonistas. E se alguém aí tá vendo aqui e não tá inscrito, já aproveita e se inscreve nesse canal e curte, comenta aí com a gente. E até o próximo vídeo do Terceiro Sinal. Kelly, agora com você, se quiser falar alguma coisa, dá um tchau, fique à vontade. Eu só quero agradecer de novo pelo convite. Como eu falei para você, eu realmente fiquei honrada de participar com você aqui do Terceiro Sinal. A gente já vai fazer o link lá no Protagonistas, seguindo você também, indicando você lá, se inscrevendo lá no canal também pelo YouTube. E, né, a gente tem aquilo que a gente falou, a gente tem que sempre cruzar os canais aí. E assim, dizer que eu estou sempre disponível pela minha rede social pessoal, pelo Protagonistas e pela Prefeitura. A gente está sempre lá de portas abertas, mesmo com a pandemia, a gente está trabalhando todo dia, né, internamente, mas
as portas lá estão abertas. Tenho dúvida, preciso lá conversar, é só chegar lá que a gente está sempre disposto a fazer o que é o nosso trabalho, que é atender a comunidade. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal para todo mundo. E Kelly, muito obrigado mais uma vez.